Olá pessoal, vim aqui mais uma vez com vocês, ler um pouquinho a Bíblia, tentar entender algo mais a respeito da Palavra de Deus. Vamos estar aqui lendo em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. E vamos ver o que vai dizer ali. Vamos ver. Atos capítulo 6, versículo 1 e diante, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Continuando. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui a gente vê que os apóstolos, eles ministravam a palavra e faziam orações, mas eles não podiam parar de fazer uma coisa para fazer outra. E a gente vê ali que houve uma preocupação a respeito das viúvas, porque enquanto eles ministravam a palavra de Deus, eu posso entender aqui que as pessoas eram servidas. Hoje em dia na igreja a gente vê, né, pessoas servindo água e tal, e assim foram levantados os diáconos. Eu consigo ver, eu posso entender e perceber que os seus familiares serviam os próprios familiares, só que as viúvas estavam sozinhas. Não tinha um esposo ali para servi-la. Não tinha. E não tinha nenhum. E os gregos, eles estavam indo, eles viam que as viúvas não estavam sendo servidas. Então teve essa murmuração entre eles. Porque quando eles foram, eles viram o que estava acontecendo. E Deus alertou os apóstolos. E por isso eles tiveram esse cuidado. A gente vê o motivo dos diáconos serem levantados, por causa das viúvas, que tinham a necessidade de ser servidas e não eram servidas. Vamos estar lendo aqui também, em 1 Timóteo, o que Paulo fala a respeito. O que Paulo fala a respeito? Paulo fala a respeito também de Timóteo. Vamos estar lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 5. Capítulo 5. A partir do versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim: Não repreendas asperamente os anciãos. Está falando dos anciãos primeiro. Mas admoesta-os com a paz. Os jovens e aos jovens como a irmãos. Está falando que nós temos que
tratar os anciãos como pais. Porque às vezes as viúvas podem não ser minha mãe, mas eu tenho que tratá-la como minha mãe. As mulheres idosas, ó, versículo 2. As mulheres idosas como a mães, ó, que eu acabei de falar, ó. As moças como as irmãs. E toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Tá vendo? Olha só que coisa interessante. Aqui está dizendo em 1 Timóteo, capítulo 5, que nós devemos tratar as anciãs como se fossem nossas mães. Nossas mães. Às vezes pode não ser minha mãe, eu acabo destratando. Então eu tenho que tratar como se fosse minha mãe, ainda que não seja minha mãe de sangue. Mas as anciãs, elas têm que ser tratadas como mães. E aqui está falando também a respeito das viúvas. Falando que nós temos que ter um cuidado maior com as viúvas. Nós temos que ter um cuidado. Porque elas estão sem marido. Elas estão sem marido. Vamos ver aqui. Olha só o que Paulo diz. Lá no versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo 5. Olha só o que ele fala. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Se eu não tiver cuidado com os meus, se eu não tiver cuidado da minha família, não adianta. Às vezes eu estou fazendo de tudo. Eu vivo na igreja, eu faço a obra de Deus e tal, faço uma opção de coisa. Mas olha só o que Paulo fala. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior que o infiel. O que adianta? O que adianta eu ir para a igreja todos os dias, eu fazer a obra de Deus com exatidão, com perfeição, ajudo as pessoas, faço doações, tudo que a obra de Deus precisa, eu faço, mas não cuido da minha casa, não cuido da minha família. Paulo tá me chamando de infiel. Tá falando que eu sou pior do que o infiel. Isso é muito sério. E ainda tá dizendo que eu tô negando a fé. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta. Não tô dizendo que a gente não deve ir para a igreja todo dia. Eu tô falando que isso não pode nos impedir de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família. Você tá conseguindo compreender? Nós temos que entender e temos que aprender a separar tudo, a dividir as coisas. Porque senão não adianta. Como é que eu vou destratar um da minha família para tratar melhor alguém que não é da minha família? Você está conseguindo compreender o que Deus está falando conosco? Olha só, Tiago também fala a respeito. Vamos ler aqui em Tiago. O que Tiago fala? Tiago, capítulo 1. Primeiro capítulo de Tiago. Ele diz assim, a partir do versículo 26. Versículo 26 e versículo 27. Ele fala assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, tá dizendo, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, aqui, tá dizendo aqui, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos. O que Paulo fala? Temos que ter todos como irmãos, Paulo está falando. Aí Tiago continua: visitar os órfãos e as viúvas
nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tá vendo? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tá falando aqui, ó, visitar as viúvas. O que adianta? Aqui tá falando sobre as viúvas. Irmão, é muito sério. É muito sério. Nós temos que ter como mães. Nós temos que ter elas como se fosse nossa mãe. Às vezes pode não ser minha mãe, mas eu tenho que ter como minha mãe. É a Bíblia que está falando, é a palavra de Deus. Eu tô lendo, eu li aqui com vocês. Então é isso que nós temos que entender a respeito das viúvas. Nós temos que ter elas como mães e tratá-las com muito carinho. E fazer delas a nossa casa também. Você está entendendo? Deus é muito bom, irmãos. Deus abençoa a gente para a gente abençoar as outras pessoas. Então nós temos que tratar todos com carinho, mas não podemos esquecer da nossa casa. Tá bom, irmãos? E por enquanto é só. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Que Ele venha expandir cada vez mais e aumentar cada vez mais os nossos pensamentos e sentimentos perante a Ele. Que Ele venha nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida.